Êxodo 14. Vai terminar, viu? 14. Meus amados, o título desta mensagem é: Não se ofenda. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. O título da mensagem é: Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. O Senhor lutará por vós e vos calareis. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse rápido dos momentos, eu queria lhe dizer que são 3 características nas quais nós não devemos ficar embaraçados. Acontecem situações na nossa vida que nós queremos ofender. Acontecem situações da nossa vida que pessoas tentam nos ofender. E acontecem situações na nossa vida que nós tentamos nos defender. São 3 pilares que o ser humano age, quando na verdade a Bíblia ensina que nós, quando temos o Senhor como Senhor e Salvador, Ele faz isto. Ele tanto te defende, quando Ele se ofende, quando lhe ofendem, e Ele é quem ofende, se preciso for, e não você. Mas o pastor nunca tinha parado para pensar nisso. É um momento que a gente precisa analisar esse texto. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, você vai lembrar que o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou dizendo esses textos para dar base àquilo que eu estou querendo falar. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 33, diz: Quando insultado fores, não revide. Quando sofrer alguma coisa, não faça ameaças, mas entregue àquele que pode julgar justamente com justiça. Então, a Bíblia tem alguns textos, então não é pretexto, é texto. Por que pretexto? Pretexto é quando a gente só encontra um texto para dar base àquilo que a gente está falando. Quando nós encontramos vários textos, não é mais pretexto, é texto que nós podemos aplicar. Então, entenda, você não pode, não deve e não vai se ofender por nada, por ninguém, por coisa nenhuma. Se você tem Deus que se ofende por você quando lhe ofende, que lhe defende quando lhe ataca, e isto basta. Os irmãos vão lembrar que há poucos meses atrás, alguém se levantou aqui e disse que ia fazer um som para estourar aqui os ouvidos da gente e acabar com o culto. A gente foi lá, tomou as providências e acabou com isso. Amém? Não, Luiz. A gente foi lá, tomou as providências e acabou com o barulho. Entendeu? Não. Deus foi lá e tomou as providências. Primeiro, porque quando Deus toma as providências da forma dele, às vezes ele decide continuar, que a pessoa que te atacou continue vivo, mas com alguma sequela. Às vezes ele permite que essa pessoa suma deste mundo para o outro e te deixe livre de alguma perturbação. Mas se foi ele que resolveu, o problema é dele. Quando eu resolvo, o problema é meu. Há uma frase antiga que diz que quando a gente age, Deus cruza os braços. Mas quando a gente cruza os braços, Deus age. Então, perceba bem, meus amados, você tem tudo para entender esta noite, essa tarde, este tema. Deus é defensor de todos aqueles que eu amo, tanto no Antigo Testamento quanto no presente momento. Ele é o justo juiz, defensor do seu povo. Esses textos que nós vemos garantem isso. Cristo Jesus é o mesmo
sendo ofendido e caluniado, nem ele, quando estava aqui na terra, se defendeu. Nem Jesus se defendeu. E será que, irmão Adão, Jesus não se defendeu, irmão Luiz, porque Jesus não tinha capacidade de se defender? Porque os discípulos correram tudo com medo, deixou ele sozinho? Será que foi por isso que Jesus não se defendeu? Porque não quis se defender. Mas ele sozinho dava conta de tantos soldados romanos? Só achando com a mão pesada dele, sabe eu fazer assim, cair todo mundo. Ele, você vai lembrar que lá em Mateus, no capítulo 27, 26, ele diz: se eu quiser, eu peço anjos para me defender, mas eu não quero. Perceba bem, o crente não se defende, ele ora. O crente não se defende, não se justifica, ele dobra os joelhos. O crente não se explica, ele clama nos pés de Jesus. Quando nós resolvemos entender isso, nós entendemos o seguinte: na mansidão está a maior força do cristão. Por isso que Jesus, abrindo a boca, ele disse: aprendei de mim, que eu sou valente e tenho um coração bravo. Está escrito isso na Bíblia, né? Não, desse jeito foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. E como é que está escrito? Sou manso e, sei lá, eu falei assim. Manso e humilde, né? Não, foi assim que eu vi na Bíblia. Sou manso e humilde de coração. Aí ele completa: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele foi olhar aquele versículo, sabe o que Jesus quis dizer ali? Quem aprende com Jesus, ser manso e humilde, é quem recebe o que ele tem de suave e leve. Porém, quem não é manso e humilde, não aprendeu com ele. Todavia, não recebe. Você entendeu a lógica da coisa? Então, meus amados, Jesus já nos ensinou isso. Uma palavra sábia pode calar uma multidão de palavras tolas e pode acalmar a guerra. Perceba que eu ainda estou no tema de ontem, mas não é os mesmos textos. Se você souber ser manso, você continua com a razão. Se você levantar a voz e partir para a guerra, você perde a razão. A gente vai lembrar que nos tempos machistas passados, todos os homens se achavam donos da razão, né? Muitas vezes, por mais que a mulher tivesse razão, não, mas eu sou homem. Não era assim, meu Luiz, no tempo dos seus pais? Radical. Meu pai era um tão bom para minha mãe, eu não tinha metade. Meu pai foi um tão bom para minha mãe. Foi tão bom que quando a minha mãe morreu, ele passou um mês, ele morreu, um ano, ele morreu também. Ele gostava muito. Ele era bruto, mas para a mãe era alguém. Ele era o caso raro. Mas perceba, meus irmãos, o crente, quando ele aprende a não reagir, Deus começa a agir por ele. Agora, você já pensou, só para você entender, você já pensou, quando você se levanta para guerrear contra alguém com a força do seu braço, há uma possibilidade grande de você, nesse confronto, você perder a batalha, né? Há uma possibilidade. Pode ser que o outro tenha algum preparo em artes marciais, e ele te dá um cruzado, ele te dá um chute frontal, ele te dá um chute unilateral e acaba te derrubando e imobiliza. Pode acontecer da outra pessoa ser mais preparada do que você na pancada. Agora, você já pensou quando você não reage e Deus vira os canhões celestiais contra essa pessoa? Aí você fica só de camarote assistindo Deus agindo a favor de você. Quando eu estava pensando nisso aqui que eu estou falando, eu me lembrei de Gideão, em Juízes, ele tinha 32 mil, e Deus disse: está muito. Diga ao povo que dê um grito aí, que os covardes voltam. Aí voltou 22 mil. Aí só ficou 10 mil. Aí Deus disse: está muito ainda.
Mas o Senhor, do outro lado, tem 135 mil homens só montados a cavalo. Tem outros tantos montados a camelo. Tem outros tantos a pé. Todo mundo armado. E eu com 10 mil. O senhor ainda diz que está muito, está muito. E quanto é que o senhor quer? Leve eles para a beira do rio. Os que tomarem água como cachorros, você separa de um lado. Os que tomarem água, levando água à boca, você coloca do outro. E Gideão foi à guerra só com 300. Se você agir quando você não deve agir, aprendendo com essa palavra, você vai entender que a possibilidade de quando Deus age é 100% você sair vitorioso. A possibilidade de quando você age é por 99% de você sair derrotado. Perceba, não precisa você agir, Deus age. Eu vou confessar para os irmãos que isso é uma luta pessoal que eu sempre tive. Eu sempre tive vontade de agir, tanto no campo argumentativo, quanto no campo da força física. Os irmãos sabem, eu já falei aqui, que o meu braço tem força de 3. E ficar quieto, quando você sabe que a vontade carnal é agir, é difícil. Agora, quando você descansa em Deus, nada te provoca. Nada te provoca. Absolutamente. Chega as pessoas olham para vocês, ele é tão calmo que faz raiva. Perceba bem, amados. Você vai entender como você deve agir diante de suas situações ofensivas. Aí diz aqui os tópicos que eu escrevi. Não retruque. A hora da emoção não é a hora da ação. A hora da calmaria é a hora da reflexão. Tiago 1, versículo 19. Ore antes de responder. Pense antes de falar. A sabedoria é do Espírito Santo. Se falar, fale com sabedoria. Seja breve, verdadeiro, brando, como diz Provérbios 15, 1. Talvez os irmãos tenham lembrado. Leia aí Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Eu acredito no irmão Adão, e o irmão Adão olha para mim e diz: por que você fez isso comigo? Eu jamais teria coragem de fazer isso com você. Aí quebra-me na emenda. Quebra-me. Você é calmo. Se não discute, eu também não aguenta. Tá puxando conversa não. E outra coisa, irmãos, toda vez que você age no impulso, gera consequência. Na Folha Miúda, 15 dias atrás, tinha um rapaz com o som ligado muito alto. E um cidadão foi lá dizer: por favor, baixe o som. A gente não está conseguindo conversar ali. Eu vi mesmo esse vídeo. Viu? Aí, o rapaz que estava com o som alto achou ruim, deu uma tapa. Aumentou mais e deu uma tapa. Aí ele, de cabeça aqui, se sentindo envergonhado que ele levou uma tapa na cara, puxou a arma e deu um tiro na testa. Onde é que está ele? Fugido. Um está debaixo do chão, o outro fugiu. Quer dizer, qual a solução para os dois? Um não tem mais paz na vida, o outro não tem mais vida. O que adiantou? O que resolveu? Agora, perceba bem. Se fosse um crente, fosse lá, dizer: baixe o som. Se ele desse uma tapa na cara,
A função do crente é: tá bom, filho, Deus te abençoe. Aí, momentaneamente, aparentemente, o crente sai dali envergonhado, né? Aí Deus tomava vergonha. Não, peraí. Mexeu com meu filho, agrediu meu filho, e ele disse que eu abençoasse ele. Eu não vou abençoar, eu vou descer o meu castigo sobre ele. Aí, o rapaz, não mais que de repente que acontecer algo com ele, e aqueles que viram, iam dizer: e foi mexer com o crente, se arrebentou. E você não perdia a sua paz. Agora, quando você age com as suas mãos, um foge e outro morre. Resultado terrível. Agora, quando você não age, que Deus age, na população onde você mora e até fora dela, você ganha moral. Quem mexe com ele, se arrebenta. Quem mexe com ela, se complica. Eu sou testemunha disso. É ou não é? Deixa o povo zombar de você. Deixa o povo tirar onda de você. Deixa o povo dizer que você é bobo, trouxa, babaca. Deixa. Eu sou de um tempo que quando os crentes passavam para ir para a igreja, aí as pessoas olhavam para os crentes e cuspiam nos pés dos crentes assim. Eu sou desse tempo. Eu vi isso. Eu não cuspi não, mas uma vez estava de casa para fora do igreja. Eu fiz 7 horas, ele chegava lá em casa para dar a palavra, né? E você não tem que fazer não, a hora do cara trabalhar, você vem para casa dos outros. Muitas vezes eu fiz isso. Aí, hoje que eu estou vendo, eu estava tudo errado. Irmão, Ele vai no meio do crente. aí, os crentes da época não faziam nada para ti. Como é que você vai dizer a palavra de Deus a uma pessoa e morre embora? Os crentes da época não diziam nada. Levava os paradas nos pés e não dizia nada. Aí depois, aquele que cuspiu chegava na porta do crente ou na igreja que o crente frequentava e dizia: olhe por mim, me perdoe, porque quando você passava eu cuspia. Olhe por mim para Jesus curar minha filha, meu filho, essa enfermidade que eu estou no estômago, no intestino. Aí o crente dizia: claro, mas é claro, como eu não vou orar por você? Claro, e tem mais uma coisa, viu? Para mostrar quanto Jesus te ama, Ele vai te curar desse problema de saúde. Ah, se Ele me curar, eu vou aceitar Jesus dos crentes. Ah, então eu vou orar agora e Jesus vai me curar. Aí o crente orava. Aí um dia, 2, 3, depois chegava aquele camarada lá. Dizia: quando é o dia de culto mesmo? É agora, sexta-feira. Eu vou com vocês. Aí quando chegava no culto, o pastor fazia o convite e aquela pessoa aceitava Jesus. Ele dizia: ah, como é bom ser crente. Aleluia. As pessoas no passado ganhou muitas almas assim. Hoje, se nós não tivermos cuidado com as nossas ações e reações, nós perdemos vidas para o diabo e não ganhamos para Jesus. Perceba bem, meus amados, eu citei aqui exemplos práticos de Jesus. Davi, diante das acusações de Saul, em vez de o atacar, poupou a sua vida. Está escrito em Samuel 24, 10 e 12. José, diante da ação dos seus irmãos, não agiu, mas deixou Deus agir. Aplique para hoje. Quando você for ofendido, no trabalho, na igreja, na família, na praça, peça sabedoria a Deus antes de agir. Nas redes sociais, peça sabedoria a Deus antes de agir. Evite responder na hora errada, no momento errado, um comentário errado, ou maldosos para ser ofensivos a quem te ofendeu. Deixe Deus tomar as suas dores. Lembre que o Espírito Santo lhe dá domínio próprio. Você pode ser um crente. Diz um grande autor, que eu não lembro agora o nome dele, que você prega mais com a vida do que com a boca. É por isso que as pessoas já disseram muito: se for para ser crente, eu quero ser crente como a fulana. Se for para ser crente, eu quero ser crente como o Beltrano. Porque a vida, irmão Luiz,
Prega mais do que a boca. O que é a vida, pastor? É o que você faz, por onde você anda e o que você faz. O comportamento que você tem. Seu comportamento. Tudo bem, irmão? Se eu fosse montar aqui uma reflexão pensante, não ofenda, não se ofenda, não se defenda, Deus defende você. Por isso que 1 Pedro 2:23 fala isso, 1 Samuel 24, versículo 12 fala isso, não revide, diz Provérbios capítulo 15, Romanos capítulo 12, versículo 19 também manda a gente agir sem reagir. E o Senhor luta por vocês, Êxodo 14, 14. Eu estou correndo muito aqui para a gente não gastar muito tempo. Meu Deus. Quando sentir vontade de se defender, se defenda. Quando sentir vontade de agir, haja. Quando sentir vontade de responder, responda. Mas como agir? Orando. Mas como reagir? Clamando. Mas como se posicionar? De joelhos. Confie no Senhor, que Ele julga com justiça as suas causas. A maior defesa do cristão é ser aprovado por Deus, por mais que as suas ações, na hora da adversidade, seja desaprovada pelos homens. Eu vou concluir. Sabe o que é isso? Você ser aprovado por Deus, por mais que na hora, por suas ações, você seja desaprovado pelos homens. É porque se os homens verem você não reagindo, eles vão olhar para você e vão dizer, está vendo? Se fosse eu no lugar de Adão, eu já tinha tomado as providências. Eu sou homem, rapaz. Mas como a gente não reage, deixa Deus agir, aí Deus diz, mas não é irmão Adão que vai agir, sou eu. Aí quando ele toma as providências, aí as pessoas dizem, rapaz, Adão é crente. Adão é crente. Irmã Maria é crente, viu? Irmão Luiz é crente, viu? Porque olha, ele não agiu, Deus agiu por ele, olha aí o que deu. Falei para minha porta, para pegar comigo, Quem? Deus te mais providência. Saia daqui sabendo. Não ofenda, não se ofenda e Deus te defende. Amém. Amém? Amém. Passou 20 minutos. Meu Deus. Vamos orar? Amém. Irmão Luiz, vem orar. Senhor, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela minha esposa que está comigo aqui no culto, pelo culto de 7 casas que nós vamos fazer, pelo dia 28, Senhor, e pelo próximo sábado, a quarta-feira, onde nós vamos estudar a Tua Palavra. E louvamos pelo irmão Luiz, que sempre está aqui no culto, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu irmão que vai passar por cirurgia amanhã. Senhor, o irmão Adão, Senhor, esteja com ele. A Vera, Senhor, que está aqui, Pai, e como também a irmã Maria, a Tati e as suas filhas, Senhor. Muito obrigado, que louvamos, te agradecemos e que os próximos cultos estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe, até quarta.